Religião verdadeira versus religiosidade, um chamado à ação. Pessoal, tem um teste para determinar a diferença entre religião verdadeira e religiosidade. Vejo o Espírito Santo se movendo em Goiânia e mantenho comunhão com pessoas de muitos grupos diferentes. Ao mesmo tempo, acredito que a igreja precisa ser desafiada, mesmo que algumas pessoas possam ficar bravas. Sei que muitos de vocês fizeram algo para ajudar casas de recuperação e outras instituições. No entanto, quero perguntar se vocês veem isso como algo simplesmente bom a se fazer ou como uma prioridade essencial para os cristãos. Tiago 1:27 diz que a religião que é pura e imaculada diante de Deus cuida do órfão e da viúva. Jesus ensinou sobre a diferença entre ovelhas e bodes em Mateus 25. As ovelhas cuidavam dos necessitados, e Jesus disse: tudo o que vocês fizeram por elas, vocês fizeram por mim. Os bodes religiosos não se importavam com os necessitados. Eles passaram pela pessoa quebrada e machucada como o fariseu e o escriba fizeram na história do bom samaritano. Jesus disse: tudo o que vocês não fizeram por elas, vocês não fizeram por mim. Ezequiel 16:49 diz que o pecado de Sodoma era que eles eram arrogantes, superalimentados, despreocupados e negligenciavam os necessitados. Jeremias 22:16 diz que tomar a causa dos pobres e necessitados é o que significa conhecer a Deus. A implicação é que aqueles que negligenciam os pobres não conhecem a Deus. Qualquer coisa desnecessária que a igreja coloca antes de cuidar das pessoas é religiosidade, não religião verdadeira. Estamos cheios de religiosidade ou temos uma religião verdadeira e imaculada diante de Deus? A maneira como cuidamos dos pobres em nossa própria cidade revela a verdade. Uma casa de acolhimento, a Metamorfose, está aqui há 28 anos. Eles cuidam de quase 100 pessoas, incluindo idosos acamados e pessoas com deficiência. A Metamorfose está enfrentando uma crise financeira e precisa de comida, papel higiênico, sabão e fraldas para continuar cuidando das pessoas, muitas das quais não conseguem se ajudar. Existem centenas de igrejas em nossa cidade, com milhões em seus orçamentos, mas não há uma única igreja cristã que apoie a Metamorfose mensalmente. Outras instituições estão em uma situação semelhante. Muitas igrejas dão mais dinheiro em uma noite para um pregador visitante do que dão em um ano para ajudar os pobres. No meu tempo em Goiânia, vi pessoas arrecadarem centenas de reais para comprar flores para o pastor, milhares para um programa especial e milhões para embelezar um prédio da igreja que já era mais do que suficiente. Gostaria que arrecadassem dinheiro para comprar fraldas para os idosos da Metamorfose. Há muito mais cristãos do que espíritas em Goiânia, mas os espíritas estão fazendo o que a igreja está negligenciando fazer. Alguns cristãos em Goiânia alimentam os desabrigados e visitam instituições que ajudam os pobres. No entanto, a maioria acredita que cuidar das pessoas é uma coisa boa de se fazer, mas os prédios religiosos, orçamentos e programas são essenciais. Eles sentem que gostariam de fazer mais, mas precisam pagar seus dízimos. Isso é religiosidade. A religiosidade está impedindo você de seguir Jesus? A prioridade número 1 de Jesus é cuidar das pessoas. Para você que acredita em dízimos, estude as instruções do Antigo Testamento para o dízimo em passagens como Deuteronômio 12:14 e você descobrirá que um dos usos primários do dízimo era cuidar dos necessitados. Menos de 1% do dízimo ia para os sacerdotes, e nada era usado para manter um edifício. No entanto, hoje o dízimo se tornou uma desculpa para a igreja deixar de cuidar dos pobres. Nós apenas os ajudamos com o que sobra depois de nossos enormes gastos religiosos. Isso é religiosidade. Veja a comida que levamos para a Casa da Paz todo mês. Existe alguma igreja em Goiânia fazendo isso regularmente? Menos de 15 pessoas me ajudam a levar essa comida todo mês, e elas também ajudam a levar sabão, fraldas geriátricas e outros suprimentos para a Metamorfose a cada poucos meses. Quando perguntei a uma líder de uma missão cristã se alguma igreja os ajuda mensalmente, ela disse: não. Tenho vergonha de admitir, mas os espíritas são os que realmente ajudam. Ouvi respostas semelhantes de outras pessoas. A maioria dessas pessoas que contribuem para fazer essas compras para a Casa da Paz e Metamorfose não são dizimistas. Talvez nenhuma delas seja. A maioria delas mora fora do Brasil, mas essa é a responsabilidade dos cristãos em Goiânia. Goiânia é uma cidade grande e rica com muitos cristãos que doam milhões de reais todo mês, mas muito pouco para ajudar os necessitados. Cuidar dos pobres é visto como opcional e os prédios, programas e infraestrutura são vistos como essenciais, mas a visão bíblica é o oposto. Cuidar dos pobres é essencial. Grandes prédios e programas de eventos para espectadores não são. A igreja primitiva não tinha os prédios, orçamentos e programas que temos, mas eles cuidavam dos pobres. Grande parte da igreja perseguida e alguns dos movimentos de plantação de igrejas de crescimento mais rápido no mundo hoje não têm os prédios, orçamentos ou programas que temos, mas eles cuidam dos pobres. Você acha que precisa de prédios, grandes orçamentos e programas para ser uma igreja florescente e experimentar o que Deus tem para você? Em 5 anos em Goiânia, vi milhares de milagres de cura. Você pode pensar que é um exagero, mas se você vê 50 pessoas curadas em um mês, isso são 3.000 pessoas em 5 anos. Às vezes, vi mais de 20 milagres em um dia. Apenas uma pequena fração desses milagres aconteceu em prédios e programas de igrejas. Não sou um ministro em tempo integral, mas experimentei tantos milagres porque ver o Espírito Santo tocar as pessoas era minha prioridade, e programas não são. Com frequência já vi mais milagres com um pequeno grupo na casa de alguém do que vi em um culto de igreja com 1.000 pessoas em um grande prédio. Você realmente acha que precisa de tanto para impactar o mundo para Cristo?
Eu trabalho como professor de inglês e nem tenho carro. Pego um Uber ou pego uma carona para missões. Tenho um amigo que apoia a única casa de refúgio para mulheres vulneráveis em um pequeno país da Ásia Central. No aeroporto, ele conheceu um oficial de uma grande organização internacional de ajuda humanitária que tem milhões em financiamento. Depois de falar sobre o que eles fizeram, esse homem disse: temos 100 vezes mais dinheiro do que vocês, mas vocês estão fazendo muito mais do que nós para mudar este país. Se vocês realmente precisam de tanto dinheiro para impactar seu país para Cristo, por que aqueles com muito menos frequentemente fazem muito mais diferença do que as grandes organizações? Como você usa o que você tem é muito mais importante do que quanto você tem. Você sabia que os primeiros cristãos eram acusados de serem ateus e perseguidos pelos pagãos porque não tinham templos, sacerdotes ou altares? No entanto, os cristãos brasileiros chamam um edifício de templo, algo que nem mesmo os cristãos americanos fazem. Vi uma mensagem sobre semear para melhorar um altar, dizendo que ele tem sido um instrumento de salvação, cura, restauração e libertação. Imaginar que um altar é um instrumento de cura ou salvação é simplesmente paganismo. Não tem nada a ver com salvação, cura ou libertação. Fiz contato com um líder de uma rede de igrejas domésticas na Suécia, na Europa. Ele filmou mais de 4.000 milagres. Ele não precisava de um edifício especial ou de um altar para ver Deus transformar a vida das pessoas. Você terá o que valoriza. Se você valoriza programas, priorizará programas e terá programas. Se você valoriza milagres, terá milagres, e terá milagres tanto quanto os valoriza. Se você acha que Deus vive em edifícios, priorizará edifícios. Mas o Novo Testamento diz 2 vezes que Deus não vive em edifícios feitos por mãos, mas as pessoas são seu templo. Se você acredita que as pessoas são o templo de Deus, priorizará cuidar das pessoas. Em Ageu, capítulo 1, Deus repreendeu os israelitas e disse: é hora de vocês viverem em casas estucadas enquanto meu templo está em ruínas. Muitos cristãos estão construindo suas próprias casas estucadas que eles chamam de igrejas, enquanto o templo de Deus está em ruínas. Eles não acreditam na declaração da Bíblia de que Deus vive em pessoas, não em edifícios. Como eu tenho visto tantos milagres, e levado essa ajuda para a Casa da Paz e Metamorfose com quase que exclusivamente não dizimistas contribuindo. É porque eu valorizo as pessoas e a obra do Espírito Santo em milagres, não prédios e programas. Se eu tivesse um valor maior para programas ou prédios, isso me impediria de ver milagres e de ajudar os necessitados. Depois de ver todas as coisas pelas quais os cristãos fazem ofertas e gastam dinheiro quando os servos de Jesus em Metamorfose muitas vezes não têm sabão em pó para lavar os lençóis dos idosos, posso dizer com segurança que vejo muito mais religiosidade do que religião verdadeira e imaculada em minha cidade. As pessoas dão uma oferta a um pregador famoso que às vezes leva para casa mais de 20 mil reais por uma noite de pregação, e eu gostaria que eles comprassem um carro usado para a Metamorfose. Muitos cristãos em Goiânia imaginam que a igreja em sua cidade é forte e avivada, mas a negligência da igreja em relação às reais necessidades das pessoas mostra uma igreja em uma situação de pobreza espiritual. As exigências da religiosidade estão afastando muitos cristãos da religião pura e imaculada. Como eu disse, não vou lhe dizer o que fazer, mas vou lembrá-lo do que a Bíblia diz ser essencial e pedir que ouça o Espírito Santo. Não sei quanto tempo ficarei em Goiânia, e quero ver a igreja local cumprir sua responsabilidade de cuidar dos necessitados em sua própria cidade quando eu partir. Acho que se até 1% do orçamento de todas as igrejas em Goiânia fosse diretamente para cuidar das necessidades básicas das pessoas, a situação seria bem diferente. Sua igreja poderia gastar até 1% de seu orçamento em comida, fraldas geriátricas, sabão em pó, escovas de dente e outras necessidades básicas para ajudar aqueles que estão resgatando pessoas vulneráveis e quebradas. Muitas das pessoas que recebem esta mensagem podem ter contribuído para instituições que ajudam os necessitados. Mas minha pergunta para você não é se você contribuiu com alguma coisa, mas se sua doação refletiu as prioridades de Jesus? Ou você acabou contribuindo muito mais para coisas que não são tão importantes para Jesus? A igreja em sua cidade está cumprindo sua responsabilidade de cuidar dos pobres ou está gastando a grande maioria de seu dinheiro em coisas que realmente não são muito importantes? A igreja evangélica no Brasil é enorme, mas em muitos aspectos falhou em transformar a nação. Considere a realidade no sertão e na ilha de Marajó. Pessoas que nunca ouviram o evangelho, pobreza extrema, abuso infantil e prostituição. Qual porcentagem dos gastos evangélicos vai para fazer a diferença lá? Você já quis fazer mais para cuidar das pessoas, mas em vez disso acabou contribuindo em uma oferta manipuladora? Não deixe que as exigências da religiosidade o impeçam de ser guiado pelo Espírito Santo. Descubra quais são as prioridades de Jesus e assuma a responsabilidade por onde e como você dá. Você acha que suas doações e os gastos da igreja no Brasil refletem as prioridades de Jesus? Se não, o que precisa mudar? Os fardos da religiosidade sempre impedirão que você dê livremente conforme o Espírito Santo guie e experimente tudo que Deus tem para você.